Então, hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre a histologia. Já? Valendo? Posso mandar? Bem, bom dia a todos. Tudo bem, gente? Espero que sim, né? Estamos numa sala diferente hoje, né? Uma sala para inspirar vocês aí, bem biológica, tá? Nós vamos aí hoje, gente, falar do nosso último assunto, né? Que a gente tem para fechar da Biologia 1, que é o estudo dos tecidos, a histologia, né? O último tópico que falta para a gente finalizar a Biologia 1 para nós entrarmos na nossa revisão, que se aproxima, né? Mês que vem a gente já começa aí a nossa revisão com tudo, então nós temos praticamente aí quase 3 meses. E 3 meses você estalou o dedo, já foi, vocês já vão estar lá fazendo a prova de novo, tá? Então vamos lá, muita força e muito foco, né? Não desistir, que a hora é o momento para a gente poder, né, dar aquele gás que ainda falta para ficar melhor ainda, tá bom? Então hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre a histologia. Na última aula eu fiz uma apresentação para vocês da histologia. Aí hoje nós vamos especificar um pouquinho mais, né? Então, voltando à histologia, nós vimos que era a parte da biologia que trabalhava o estudo dos tecidos, né? Então, dentro dessa ideia de histologia, trabalhar o estudo dos tecidos, hoje nós vamos abordar os principais tecidos, tá? E aí, nós vamos começar falando por aquele que é mais básico, né? O primeiro tipo de tecido do total de 4 tecidos, que é o tecido epitelial, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre esse tecido, chamado de tecido epitelial. O tecido epitelial também, né, tem esse sinônimo chamado de epitélio, né? Quando a gente fala em tecido epitelial, nós estamos falando em um outro termo referido a ele, que é chamado de epitélio, tá? Agora, quando eu falo em epitélio, cuidado. Epitélio, a gente lembra logo de quê? A gente lembra logo da pele, né? A gente faz essa alusão. Quando eu falo de epitélio, eu lembro logo da pele humana. Só que cuidado, tá? A pele humana, ela é formada de tecido epitelial, mas não é somente o tecido epitelial que forma a pele humana, tá?
Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da pele humana e a gente vai entender que o principal tecido, tá? O principal tecido que atua, né, na formação da pele humana é o tecido epitelial. Mas ele não é o único tecido que forma a pele humana. Tomem cuidado, porque isso ele coloca muito em provas de vestibulares, tá? Como eu falei para vocês, né, o tecido epitelial, ele tem uma origem, tá? A origem dele é uma origem embrionária, tá? O tecido epitelial, a origem embrionária dele remonta que ele é formado de um tecido de um folheto embrionário que nós vamos dar o nome de ectoderme, tá? O que é a ectoderme? É o tecido mais externo, né, de folheto embrionário que forma o tecido epitelial. Então, a origem embrionária dele é a origem ectoderme, tá? Quando a gente fala de tecido epitelial, assim como os outros tecidos, ele tem algumas características que a gente tem que atentar, né? Por exemplo, o tecido epitelial, gente, ele tem duas características que os definem muito bem, ó, que são as características do tecido. Então, quando ele colocar na prova para vocês, você vai ter que saber, né, o que difere o tecido epitelial dos demais. Aí você vai olhar. Ele pode colocar uma foto ou ele pode colocar uma comparação para você identificá-lo lá nas características, tá? Então, digamos que ele tenha colocado uma foto do tecido epitelial. Aí a foto aparece mais ou menos assim, ó. O que a gente consegue observar desse tecido? Que ele é um tecido onde as células elas ficam muito próximas uma das outras. E pelo fato dessas células ficarem muito próximas uma das outras, esse tecido ele vai ter uma particularidade, né? Ó, as células que delimitam esse tecido, elas são chamadas de justapostas, tá? Então é o termo dado para as células que ficam uma do lado da outra, né? Então esse tecido mantém basicamente a sua formação por essas células justapostas, uma grudadinha na outra. E depois a gente vai ver por que essas células ficam justapostas. Esse tecido garante essas células a justaposição, que a gente chama, né? Mas também garante praticamente uma outra informação muito importante do tecido, que ele é um tecido classificado como sendo avascular, ou seja, praticamente não tem vascularização, tá? O tecido epitelial intercelular. A substância intercelular, gente, são as substâncias que ficam entre as células, tá? Pelo fato desse tecido ele estar muito unido um do lado do outro, praticamente quase não tem substância entre as células. Então, ele é um tecido com pouca substância intercelular. Aí, substância poderia ser moléculas, tá? Água, tá? Quase não tem essas substâncias. Pouca substância intercelular, né? Tecido avascular, tecido formado por células justapostas. Então, aqui são as três principais características do tecido epitelial que vocês devem saber para a prova, tá? Quando ele cobra algo, vem algo nesse sentido para vocês aí identificarem, né? Justaposição de células avascular e pouca substância intercelular. Mas ele é um tecido que também tem as suas especificações com relação às funções, tá? O tecido epitelial, ele apresenta diversas funções. Uma das principais que a gente vai falar na aula de hoje é essa aqui, ó. O tecido epitelial, ele tem a função de revestimento, tá?
O tecido epitelial, gente, ele pode atuar tanto no revestimento externo, que é fora do corpo, como no revestimento interno, que é dentro dos órgãos internos. Então, quando eu falo em revestimento, eu estou falando de uma maneira geral, tá? O tecido epitelial, ele pode atuar tanto no revestimento interno como no externo. E aí, pelo fato, quando a gente fala de externo, lembre logo da pele, né? Ele atua no revestimento da pele. E interno, lembre logo dos órgãos, né? Dos órgãos internos que nós temos no nosso corpo. Mas esse revestimento, gente, ele é muito importante, tá? Principalmente na pele, porque ele atua como uma barreira de proteção, tá? Então, esse tecido epitelial, ele é uma barreira, né? E a barreira se deve também por conta da justaposição de células. Uma célula ficar do ladinho da outra, tá? Isso é uma característica do tecido epitelial. Além do revestimento, ele também é um tecido muito importante, gente, no que se refere à capacidade de secreção, tá? O tecido epitelial, ele tem a capacidade de garantir a secreção. E o que seria a secreção? Gente, pelo fato do tecido epitelial ser formado por células específicas, essas células podem secretar. Ou seja, elas podem produzir substâncias para o corpo, tá? Exemplo, né? Quando a gente fala em tecido epitelial de secreção, nós estamos se referindo a um grupo específico de células que podem secretar, né? E esse grupo específico de células que podem secretar vão formar aquilo que nós chamamos de glândulas, tá? Então, o que são glândulas? Glândulas são células especializadas do tecido epitelial que vão produzir a secreção. E aí a gente vai falar também de 3 tipos de glândulas, né? Tem glândulas que vão produzir secreção para fora do corpo, que são chamadas de exócrinas. Tem glândulas que vão produzir a secreção para dentro do corpo, né, dentro dos vasos endócrinas, e as secreções que podem ser das duas maneiras, que são as glândulas chamadas de mistas, tá? Então, essa também é uma outra forma de classificação quanto à sua função. Revestimento, secreção, produzindo secreção, líquidos, que a gente vai já comentar para vocês um pouco mais dessas secreções, e também uma terceira função, tá? Uma terceira função do tecido epitelial, que é bem importante também, é essa daqui, ó, a capacidade de absorção, né? O tecido epitelial, ele pode, gente, absorver. E o que ele vai absorver? Ele vai absorver nutrientes, tá? A sua capacidade de absorção está mais específica às células intestinais, né? As células do próprio intestino, elas apresentam estruturas específicas que recebem o nome de microvilos ou microvilosidades, tá? Essas estruturas microvilos ou microvilosidades vão garantir a absorção desse tecido, tá? Então, tá aqui. Já vimos um pouco sobre a origem, as principais características e as principais funções do tecido epitelial. Só que ele é um tecido um pouquinho grande. Então, a gente vai falar também um pouco mais sobre a classificação desse tecido, né? Como podemos classificar o tecido epitelial, tá? Tem 2 maneiras principais que você pode ouvir falar. A primeira forma de classificação do tecido epitelial
é ele ser chamado de tecido epitelial de revestimento. Ah, professor, mas isso não é uma função do tecido? É uma função que também é uma classificação, tá? O tecido epitelial, como eu falei para vocês, ele reveste partes externas e internas do nosso corpo. E essa classificação quanto ao revestimento, você tem que atentar que ela pode estar classificado o tecido de revestimento quanto ao número de camadas, tá? Número de camadas que o tecido epitelial pode ser classificado, e também ele pode ser classificado quanto à forma das células, tá? Então a gente tem essas duas formas de classificação do tecido epitelial: número de camadas e forma das células. Essas são as duas principais formas de classificação desse tecido. E aí, professor, como é que a gente classifica quanto ao número de camadas, tá? Ele pode ser classificado da seguinte maneira, ó. Número de camadas, o tecido epitelial pode ser simples, quando ele é formado por apenas uma única camada de células, que eu vou já mostrar para vocês nas imagens, tá? A gente vai fazer aí uns desenhos esquemáticos. Pode ser classificado quanto ao número de camadas em estratificado, tá? A estratificação dá a ideia que o tecido tem mais de uma camada de células. De duas em diante, ele já é estratificado. E também o tecido pode ser chamado de pseudo-estratificado, tá? Então, essas são as três principais, né, classificações quanto ao revestimento e ao número de camadas: simples, estratificado e pseudo-estratificado, tá? Quanto à forma das células, gente, aí tem várias, tá? O tecido epitelial, quanto à forma da célula, pode ser tecido epitelial classificado em células pavimentosas, tá? Pavimentosas. Tecido epitelial classificado células cúbicas. Tecido epitelial classificado como as células chamadas aí de prismáticas. E tecido epitelial que vai ter as células de transição, tá? Então, essas são as principais formas de classificação quanto ao número de camadas e à forma das células. E aí, professor, para que eu tenho que saber isso? Porque lá na tua prova, pode ser, não quer dizer que seja sempre, pode ser que lá na sua prova ele coloque assim, ó. Ele te coloque alguns exemplos e ele peça para você classificar o tecido quanto à forma e quanto ao número de camadas. Aí tu vai ter que saber alguns tecidos, tá? Os mais comentados são que eu vou colocar aqui para você. Não precisa saber todos também, até porque são muitos, mas alguns vocês precisam saber. Por exemplo, um que ele sempre gosta de colocar, quando você olha logo de cara, você já consegue identificar esse tecido, né? Olha só, analisando a forma das células, o que você acha que elas são? Cuboide, prismática, de transição ou pavimentosa? Pavimentosa. Então é isso que ele vai te perguntar lá na prova, ó. Que tecido é esse quanto à forma das células? Aí tu vai responder, ó, essas células aqui, né, são células pavimentosas. Outra coisa que ele vai querer saber que você fale: quantas camadas tem aqui? Uma, duas ou três ou quantas? Se é duas, ele é um tecido que
estratificado. Então, qual é o tecido estratificado que apresenta células pavimentosas? Aí tu vai lá dizer, ó, exemplo, a pele humana. A pele humana, ela é formada de várias células pavimentosas e praticamente estratificada, várias camadas de célula. Aqui eu coloquei só duas, mas podia ter mais, tá? É só um exemplo para você entender. Um outro exemplo também que ele poderia colocar para você, poderia ser esse aqui, ó. Ele poderia colocar um epitélio de revestimento. Só corrigir aqui que saiu meio tortinho. Um epitélio de revestimento. E aí, ele te colocaria assim, ó, para você classificar esse epitélio de revestimento. Aí ele ia te dar mais ou menos essa informação, ó. Mais ou menos dessa maneira, a forma das células e a estrutura que ele está formando, ó. Essas células, quanto à forma, o que tu acha que ela é? Cuboide, pavimentosa, prismática, é o que? Cuboide, né? Ah, professor, tá lembrando um cubo. Muito bem. São células cuboides. E aí, essas células cuboides, elas têm quantas camadas de células formando esse tecido? Quantas camadas, gente? Uma, né? Ah, professor, não tem duas, não, só tem uma. Então, ele é um tecido classificado em tecido que ele pode colocar lá na tua prova, cuboide e simples, tá? Então, um tecido cuboide simples, ele estaria presente nos nossos rins, né? Por exemplo, tá? Então, olha só esse tecido aqui, né? Todas as células são células cuboides, cuboides e simples, porque só tem uma única camada, muito encontrado lá nos túbulos renais, tá? Então ele vai te colocar essas informações e aí você vai ter que interpretar, saber a forma, número de camadas e geralmente aonde nós podemos encontrar essas células, tá? Eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês entenderem que é um pouquinho diferente dos outros, tá? É esse aqui, ó. Ele coloca uma célula e essa célula, gente, ela tem como característica, ó, ter núcleos com posições diferentes, ó. Olha só como essas células têm um núcleo com posições diferentes, né? É uma célula diferente, professor, exatamente. Essa célula que tem os núcleos diferentes, né? Praticamente toda essa célula, tá? Toda essa célula que tem os núcleos diferentes, elas têm algo em comum. Mesmo elas tendo núcleo diferente, a ideia que essas células passam é que tem várias camadas de células, né? Mas na realidade só tem uma camada de célula. E quando isso acontecer, ó, parecendo que tem várias, mas só tem uma, isso daqui é o indicativo de um tecido pseudoestratificado, né? Ó, pseudoestratificado, né? Por conta de parecer que tem várias camadas, mas só tem uma camada de células. Outra coisa importante que nós podemos observar nesse tecido, gente, né? Que são os cílios, né? Ele é um tecido aí ciliado, ó. Então, esse tecido que apresenta cílios, né? Basicamente, ele é formado por células chamadas de células prismáticas, tá? A forma delas lembra um prisma, não quer dizer que seja, mas lembra células prismáticas, né? E tecido também chamado de pseudo estratificado. Aonde a gente encontra esse tecido, hein, gente? Células prismáticas e
pseudoestratificado aonde, hein? Aonde? Fossas nasais, tá? E ainda tem os cílios aqui, né? Ciliado, né? Então, nós temos aí como exemplo as fossas nasais. Então, mais ou menos é dessa maneira que ele vai cobrar lá na sua prova, tá? Ele vai te dar os exemplos, né? Isso daqui ele gosta de colocar na prova da UEA, tá? Do Enem não muito, caso ele coloque, ele explora de uma outra maneira, que eu vou já dizer qual, mas da UEA ele cobra, porque é meio decoreba, tá? Então você vai ter que saber isso aqui, né? Classificação quanto ao número de camadas, a forma das células e alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Precisa saber todos, mas os principais, com certeza, sim, porque ele pode colocar na prova de vocês, tá? Então, agora a gente vai aí para a segunda maneira de classificação do tecido epitelial. Agora a gente vai trabalhar a maneira do tecido epitelial classificado em tecido glandular, tá? O tecido epitelial também pode ser chamado de glandular, né? Glândulas, né? Eu vou colocar o termo glândulas para você entender que são células específicas que vão produzir secreção, tá? Então, glândulas são células secretoras, tá? Glândulas é um conjunto de células secretoras. E aí essas glândulas que são formadas por um conjunto de células secretoras, elas são classificadas em 3 tipos, né? Que eu acabei de falar ainda há pouco ali para vocês. A primeira forma de células secretoras são as células secretoras chamadas de exócrinas, tá? Células secretoras de caráter exócrino. O que quer dizer uma célula exócrina? É uma célula que produz secreção, só que toda essa secreção que ela produz, ela está diretamente lançada para fora do corpo, né? Fora do corpo. A célula que produz secreção para fora do corpo é a chamada de célula de caráter de glândula exócrina, tá? O que essas glândulas exócrinas elas vão ter, gente? Elas vão ter algo de especial que são os chamados de ductos canalículos, tá? Então, olha só como é que elas são. Elas são células secretoras que são cheias de ductos, cheias de canalículos, e esses canalículos aqui, tá? Chamados aqui, né? Podem ajudar a produzir a secreção. Então, tá aqui, ó. Os ductos ou canalículos presentes nessas células secretoras, né? Eles vão produzir essa secreção para fora do corpo, tá? Então, tá aqui o canalículo, o ducto, lançando a secreção. Aí, essa secreção aqui pode ser o quê? Pode ser o suor, pode ser uma lágrima, tá? Então, elas produzem essa secreção. Então, aqui a gente tem vários exemplos de glândulas que fazem isso, né? Que são exócrinos. Ó, lacrimais. Para que são produzidas lágrimas, hein, gente? Lubrificação dos olhos, né? Então, a lubrificação dos olhos, glândulas lacrimais. Outras glândulas também, ó. Sudoríparas. O que as glândulas sudoríparas fazem? Produzem o suor. Para que serve o suor, hein? Regulação térmica, excreção, tá? Então, nós temos as glândulas sudoríparas. Outras glândulas exócrinas, glândulas mamárias, que produzem o leite, né? Secreção para o baby. O que mais? Além é glândula exócrina, lacrimal, sudorípara, mamária. Que mais? Tem mais? Deve ter, né, professor? Qual mais? Ó,
Outra glândula também, as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, também são chamadas de glândulas exócrinas. Então, essas são as principais, tá, gente? Lacrimais, sudoríparas, mamárias e sebáceas. Todas essas secreções, elas têm funções para o nosso corpo, né? Elas são muito importantes, tá? Então, essas aí são as glândulas exócrinas produzindo a secreção para fora do nosso corpo. Agora, a gente vai falar na segunda categoria de secreções, as chamadas de endócrinas, tá? As secreções endócrinas, elas são muitas, tá, gente? A gente poderia passar o dia todo falando e não iria acabar, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas o professor Paulo deve ter falado para vocês do sistema endócrino, não falou? O sistema endócrino tem só um sistema para a quantidade de secreções que a glândula endócrina produz. Então, são muitas secreções, tá? Então, praticamente produz secreção, só que agora para dentro dos vasos, né? Os vasos sanguíneos, tá? Então, a gente tem lá os nossos vasos sanguíneos e elas vão produzir secreção para lá. Vou te dar um exemplo aqui, né? Tem o endotélio, né? O tecido do vaso sanguíneo, aí o sangue passando e essas glândulas por aqui, ó, produzindo secreção e lançando diretamente para o endotélio. E aí, professor, que secreção é essa e que glândulas são essas? Basicamente são os hormônios, né? Então, os hormônios são secreções de caráter endócrino, produzindo secreção para dentro dos vasos, glândulas endócrinas. E aí, vamos a alguns exemplos, ó. A gente tem muita glândula endócrina. Exemplo, tireoide, né? A tireoide é uma glândula endócrina responsável pela produção de dois hormônios. Vocês lembram? T3 e o T4. Muito bem. Então, é uma glândula endócrina tireoide. Nosso pescoço produz o T3 e produz o T4. Outra glândula também endócrina, que é bem parecido com o nome de tireoide, a paratireoide. Qual é o hormônio que ela produz, hein, gente? Paratormônio, né? O próprio nome já diz, ó, paratormônio. O hormônio que ajuda no metabolismo do cálcio, não é isso? Outras glândulas endócrinas também, eu vou citar mais duas aqui, tem muitas, tá? Outra glândula endócrina muito importante também, que vocês vão ouvir falar, são as glândulas suprarrenais, né? Eita, suprarrenal tem muito hormônio que ela produz. Aquele hormônio que a gente produz diariamente, o cortisol, o hormônio do estresse, né? O hormônio cortisol aí, as suprarrenais, é uma glândula endócrina. Outra glândula endócrina também, ó, a glândula chamada de hipófise. Ixi, a hipófise produz muito hormônios. Eu vou falar só um aí, ó. Existem vários, né? O GH, o hormônio do crescimento, né? Então, por aí afora, a gente tem vários hormônios que são produzidos por glândulas endócrinas, tá? Então, tudo isso aqui é endócrino, tudo isso produz hormônio para dentro dos vasos sanguíneos, beleza? Então, essa é a segunda categoria de glândulas chamadas de endócrinas. Agora, vamos para a última categoria, que são as glândulas chamadas de mistas ou anfícrinas, tá? Olha o termo, mistas ou
anfícrinas. Por que esse termo? Porque essas glândulas são especiais. Elas podem produzir tanto para dentro dos vasos como para fora, produzindo hormônios, né? E aí, quando falamos em glândulas mistas ou anfícrinas, a gente coloca assim, dentro, barra, fora, né? Ela pode produzir secreção. Exemplo, ó, exemplo dessa glândula mista, claro que esse é sempre cobrado em provas, que é a glândula chamada de pâncreas, né? O pâncreas ele é classificado como uma glândula mista. Ele tem duas funções, né? A primeira porção dele, que é a porção exócrina, ele vai produzir uma espécie de um suco. Lembram qual é o nome dele? É o suco pancreático, muito bem. É o suco pancreático que é produzido no pâncreas. É esse suco, né, que vai auxiliar na digestão dos alimentos. Você já deve ter visto o sistema digestório, professor Paulo também, tá? A porção exócrina, suco pancreático. E a porção endócrina dele vai produzir dois hormônios, né? A porção endócrina dele vai produzir o hormônio chamado de insulina e o outro chamado de glucagon. Insulina, né, ajuda a reduzir os níveis de açúcar no organismo e o glucagon ajuda a aumentar os níveis de açúcar no organismo. Então é uma glândula mista, tá? Então essa é a classificação que vocês têm que conhecer com relação às glândulas, né? Glândula exócrina, endócrina e misto, e também quanto ao revestimento, é algo bem importante de tecido epitelial, tá? O último item que eu vou citar aqui para vocês agora um pouquinho, ele já foi cobrado muito na prova do Enem e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que é mais especificadamente sobre a pele humana, tá? Eu vou falar da pele humana porque a pele humana ela é um dos maiores órgãos do nosso corpo. E geralmente quando ele coloca em provas de vestibulares, ele coloca falando algo da pele humana, tá? A pele humana ela é formada de várias camadas, não é isso? Vários estratos, porque ela é estratificada. Agora a gente vai ver como é que seria, né, essas células aí da pele humana, tá? Eu vou desenhar algumas camadas, não vou desenhar todas, tá? Mas eu vou desenhar as principais camadas que podem formar a pele humana e você deverá saber para a sua prova aí as principais camadas da nossa pele. Então eu vou desenhar aqui um pouco e depois eu vou explicar cada uma dessas camadas para vocês aí interpretarem essas camadas, tá bom? Isso é algo bem simplório, só para nós entendermos um pouco sobre a pele humana. Tá quente, né? Que é mais quente essa sala. A outra era bem geladinha. Acostumado com o frio. Aí vim para um calor.